Oi, meus amores, tudo bem? Tá gravando. Vamos lá para a carta conselho, para o seu momento, para a sua semana, ou se você fez alguma pergunta, certo? E lembrando que o canal aqui é por número, então sempre vai estar treinando a sua intuição, beleza? As duas opções, por enquanto, as mesmas: o sol e a estrela. Hoje a estrela que tá combinando com minha roupa. Geralmente o sol combina com meu batom. Vamos lá, só escolher. E se tiver, na descrição, pode ir direto. Se não tiver, você deixa nos comentários. Pedindo agora, pra facilitar pra mim. Certo, meus amores, vamos lá. Ó, 43. Pra quem escolheu o sol. Vou marcar, porque às vezes eu esqueço. Vou marcar, peraí. Agora eu tenho que marcar, senão eu esqueço. Bora. Os anjos. Pra quem escolheu essa pedrinha. Quase virou o louco. Quase. Quase. Vamos ver. Quase virou e virou. Era pra virar ele mesmo, não tinha o que fazer. Roda da fortuna. Gente, quase virou e virou. Carta do louco. Tá falando assim: tenha coragem. 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 Mas tá martelando essa palavra na minha cabeça. Vamos lá. Tenha coragem pra viver algo específico aqui essa semana, mas que é como se faltasse informação, porque eu tô vendo assim o sol, mas tô vendo metade do sol. Então é como se você soubesse, mas você não soubesse tudo, você só sabe pela metade. Ou o conhecimento que você tem não é um conhecimento amplo, conhecimento total, geral de algo em específico. Ou seja, vai ter que meter o louco mesmo. No sentido de coragem de vivenciar, experienciar algo essa semana. Mas tá muito específico pra mim essa semana. Veio assim, essa semana. Momento, semana, enfim. Seu Zé. Não é ruim, meus amores. Em casa. Melancolia, depressão e lágrima. Os gatitos. E os ciganos. Ah, não, muita carta, não tem condição. Pera aí, meus amores. Caiu muitas cartas. Uma cartinha só. Uma só. Oito de ouros. A estrela. Pra cá. É os ciganos agora, tá? Cada um dá uma situação diferente aqui. É assim? Diferente. O sol. Vamos lá, meus amores. Aí você se encaixa, vê qual que você se encaixa. Coração. 3 situações aqui. Vê qual que você se identifica mais. Pode ser um, pode ser dois, pode ser os 3. Mas a mensagem central é o louco, tá? Coragem pra vivenciar algo. O louco com a casa,
em casa do seu Zé. Tá falando algo interno seu, você e você. Algo familiar no sentido, pode ser família externa, assim, de origem, claro, ou família constituída, formada, ou familiar no sentido íntimo seu, algo que você vai precisar de coragem para vivenciar, experienciar algo seu que você queira, entende? Deu pra entender, não é possível. O 8 de ouros com o louco. Aqui tá me falando sobre estudo. E não sei que tipo de estudo. Algum tipo de estudo / aprendizado. Para você começar ou desenvolver algum estudo em específico. Tá aqui a estrela. Eu ia falar que me veio um estudo assim, não convencional. E um estudo para mim, no meu entendimento, mas porque não é do meu convívio, não é da minha base. Coloca no seu contexto, tá? Um estudo não convencional para mim seria sobre espiritualidade, que vem aqui a estrela. Não religiosidade, não. Sobre espiritualidade, o que você acredita sobre espiritualidade, entendeu? E aqui eu vou deixar de recomendação uma professora que ela fala que é espiritualista. Veio 2 recomendações, tá? Uma mulher e um homem. Os dois são espiritualistas. Ela chama Gabi Rubi e ela fala mais dos aprendizados dela, enfim. Ela é mais de viver a experiência dela para compartilhar com o próximo. E o Círculo Escola, mais específico, Juliano Posati, são 2 que eu conheço. Eu não conheço mais. São os 2 que eu conheço, assim, que eu já acompanhei por um tempo. São estudos específicos, né? Que eu digo aqui, de espiritualidade. E ele também é espiritualista, porém ele usa muito de livros e referências bíblicas também, claro, mas referências históricas, enfim, disso aí. São divergentes, não sei ver essa palavra divergente. São diferentes, mas são bases diferentes, mas para o mesmo caminho, no meu entender, tá? Cada um. Deixei essas 2 recomendações porque são 2 que eu conheço. Se você tiver mais ou não for dentro disso específico, coloca na sua questão, tá bom? No seu contexto. Talvez você queira estudar algo ou esteja estudando, aprendendo algo específico. Me veio aqui também sobre psicanálise. E o único psicanalista que eu acompanho, assim, é o Lucas Escudeler. Mas me veio de algo mental aqui também, que me veio como se fosse psicanálise. Mas é isso. E o sol aqui tá me falando do din-din. Tá me falando do seu din-din aqui. Do seu financeiro. Mas eu vou pedir pra complementar aqui o cigano, porque no fundo veio o coração, que é algo emocional. Só pra confirmar se eu entendi certo. Porque tá me vindo assim, como se fosse pra você cuidar do seu emocional, porque ele tá afetando o seu financeiro. Então, eu não sei explicar. Eu entendi isso, mas eu não tô sabendo explicar. Foi isso que eu entendi. Assim? É como se você tivesse que tomar coragem pra... Vamos dizer assim, não tô falando que você tem que empreender, tô falando assim, pra empregar algo emocional dentro do que você já faz. Sabe, não é só trabalhar por trabalhar, fazer por fazer, empreender por empreender. Mas é como se você tivesse que colocar emoção aqui. E é como se viesse uma crença pra mim no sentido assim, amigos, negócio à parte. Mais ou menos isso. Tá falando que o seu financeiro dá pra ser mais fluido se você colocar mais emoção, não só racionalidade aqui. Montanha. Foice. Opa, uma só. Navio. Falou assim, cruz. Tá falando assim, é como se você fizesse sempre do mesmo jeito. Então, meu trabalho sempre foi forçado, um exemplo. E eu sempre ganhei aquele dinheiro forçado, aquele dinheiro surradinho, sabe?
E é como se na minha percepção, na minha crença, só viesse assim. E é como se falasse assim, mete louco no sentido de fazer diferente, de observar como você pode conquistar com mais facilidade, sem tanto esforço, sem tanto desgaste. Busque novas formas de se fazer din-din, sem tanto desgaste. Muito bom, é isso? Ai, tem mais coisa. Eu vou com o seu Zé, porque o seu Zé é melhor pra mim, pra falar de dinheiro. De negócios, né? De negócios. O seu Zé manja dos Paranauê. Não que os ciganos não manjem, mas é que eu acho que são energias diferentes. Eu sinto diferente. Bora lá. Só pra eu confirmar se tem mais alguma coisa pra falar aqui. Ou se eu deixei passar alguma coisa. Traições, surpresas. Boas notícias. Qual é a ordem? Essa mesmo. É uma crença de escassez aqui. É uma crença de escassez. Tá falando, pesquise e aprenda a fazer diferente. E principalmente para você saber qual é essa crença que te limita. Já falei, né? A crença. O cigano falou a crença aqui. De ter que trabalhar muitas horas e fazer muito esforço para ter um dinheirinho surradinho, vamos dizer assim. Tem uma moça que ela falou sobre isso esses dias. Ela falou que ela demorou a entender isso. Eu vou pesquisar, eu sei quem é. Eu sei que o nome dela é Luana, mas eu não lembro Luana o quê, não lembro. Mas ela é muito boa. Ela é de uma autoridade muito legal, eu gosto. Ela fala sobre isso, que ela demorou a aprender, que ela achava que ela tinha que se desgastar muito, fazer muito para ter muito, e não necessariamente. Entende? E eu tô aprendendo isso faz pouco tempo. Porque eu venho de uma área de trabalho que eu preciso trabalhar muitas horas, e aquele valor é fixo ali. E hoje, com empreender, eu ganho mais trabalhando menos. É muito louco. E eu consigo parcerias que facilitam muito a minha caminhada. Então já ajuda mais ainda. Então é isso, meus amores. Eu misturei todas as cartas. É isso aí pra vocês. Vê qual que você se encaixa e se você se encaixou em um, mas às vezes a gente pega uma coisinha ou outra do outro, do coleguinha, do amiguinho, que faz sentido. Então a gente aprende com o que a gente ouve. Fica aí a dica também. É isso. Vamos lá. Beijo. O próximo. Ao tempo, ó, 13 e 7. Deixa eu anotar. Pra quem escolheu a estrela. Estrela. Vamos lá. Seus anjos. Pra quem escolheu essa pedrinha. Ser assim. 3 cartas. A torre, primeiro grupo. É primeiro grupo ou 3? Bom, ou são 3 grupos ou é uma mensagem para uma pessoa só. A Imperatriz. Vamos ver o que vai sair. A temperança. Ou pode ser individual. Tipo assim, cada carta vai ter a sua mensagem para 3 grupos diferentes. Ou pode juntar as 3. Tá? Diabo no fundo do baralho. Aí se adapta. Certo? Vamos lá. A torre, direta e reta, tá falando que tá se protegendo demais. A imperatriz tá falando que tá faltando atitude. E a temperança tá se equilibrando demais. Tá tudo demais aqui. Se protegendo demais, tá faltando atitude, ou seja, sem ação. Tá desequilibrado. E a temperança tá falando que tá equilibrado demais no sentido de não se permitir algumas coisas, não se permitir os desequilíbrios. É pra juntar os 3, não é? Como que faz aqui? Os gatilhos.
Se você se identificou com um específico, pegue pra você. Ou um, ou mais, ou os três. Porque tá falando assim, pode ser que seja para áreas específicas da vida. Não necessariamente que as três é para a mesma área. Ou seja, a torre aqui, um exemplo. Não quer dizer que seja assim. Tô dando um exemplo. Não vai precisar tirar aqui a cartinha dos gatinhos, só vou embaralhar. Porque eles estão me trazendo as respostas. Um exemplo para a torre. Pode ser que eu esteja me protegendo demais e perdendo oportunidades. Exemplo. A imperatriz, a falta de ação, está falando assim: pode ser que eu esteja esperando demais, sabe? Esperando do externo que algo aconteça. Então tá falando que tá faltando ação, tá faltando atitude em uma área. E a temperança tá falando assim de equilibrar demais no sentido assim, sabe? Me veio muito específico isso. Sabe quando a gente não quer falar ou não quer se posicionar e a gente fica temperando no sentido assim, medindo palavras, medindo esforços, medindo. Eu não vou falar porque talvez machuque tal pessoa, ou eu não vou falar porque eu não quero me posicionar e ter perdas, um exemplo, sabe? São 3 áreas diferentes aqui. Vai precisar observar, ou me chama no particular. Certo, meus amores? E é isso que os anjos estão falando para vocês. Vê qual área que cabe cada coisa aqui. E observa bastante os exemplos, que os exemplos direcionam bem a gente, tá? Vê qual área e qual das cartas que faz sentido para você. Tenho certeza que uma das 3 vai fazer sentido. Ou as 3. Porque eu já vi qual que deu na minha cara aqui. Uma deu bem na minha cara. 7 de espadas. Uma falou assim, pá, opa, quase bobeei aqui. Mas tá bom. Beijo. Tchau, até o próximo vídeo.